Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre minhas últimas leituras, ou melhor dizendo, tudo que eu li durante o mês de setembro. O mês de setembro foi um mês assim bem complicado para mim realizar as leituras porque eu estava num clima meio quero fazer qualquer coisa menos ler. Quem é leitor aí já sabe, já tá habituado que a gente tem fases de leitura, às vezes a gente tá lendo muito e às vezes a gente não quer ler absolutamente nada. Mas como eu sou criadora de conteúdo, eu me esforcei e consegui realizar 4 leituras aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas e também para o vídeo não ficar tão curto eu vou falar um pouquinho sobre as leituras que eu iniciei no mês, mas não terminei. O primeiro foi O Pacto, do Joe Hill. Eu nunca tinha lido nada do Joe Hill, que pra quem não sabe é o filho do Stephen King, e eu consegui no Biblion, então se você quiser ler aí alguma coisa do Joe Hill, geralmente a fila dele é bem baixinha, não tem tanta gente na espera, exceto o Telefone Preto, que é o mais famoso, daí vai ficar aí uns 2, 3 meses na fila de espera. Porque, para quem não sabe, o Biblion nada mais é do que uma biblioteca online. Então, você pega ali e-books emprestados e todos os e-books são legalizados, né? Ou seja, não é pirata e todos os autores recebem por você estar lendo ele. Eu consegui ele em torno de 7 dias, foi algo bem rapidinho mesmo. E eu tinha 15 dias para realizar a leitura. No começo, assim, eu estava gostando bastante, eu queria sempre saber mais, mas chegou um ponto ali que parece que a narrativa não estava me levando a lugar nenhum e eu comecei a ficar um pouco cansada, porque eu estava com expectativas de saber as coisas ali que ele estava dando a entender que ia acontecer, mas a gente nunca chegava ali. Em O Pacto, a gente tem o nosso protagonista sendo acusado de ter matado sua ex-namorada e desde o dia que ele é acusado, a vida dele vira literalmente um inferno. Como se não bastasse a vida dele estar um inferno, ele acaba acordando um dia com chifres. E esses chifres são apenas aparentes, né? Não é que ele tem chifres e pronto. Não, esses chifres ali têm um certo efeito sobre as pessoas. Eu não vou contar aqui o que causa esses chifres nas pessoas, porque eu acho que pode ser spoiler. Mas esse chifre tem algo ali sobrenatural por trás dele. E daí o nosso protagonista, conforme ele vai andando ali na cidade, se comunicando com as pessoas, ele vai notando esse efeito do chifre e vai usando meio que isso para saber o que de fato aconteceu com a namorada dele. O Joe Hill, assim como o King, eu senti que ele tem uma escrita mais detalhada, um pouco mais extensa, sabe? Pra chegar até algum lugar demora um pouquinho, só que em O Pacto em específico, eu não posso dizer sobre os outros livros de Joe Hill, porque foi minha primeira experiência com ele, eu senti que demorou demais pra chegar em algum lugar. Ele sempre vai criando essas expectativas, né, pra gente continuar ali intrigado na leitura, mas pra mim demorou muito pra chegar onde eu queria e o final, assim, não compensou tanto quanto eu estava com expectativas por conta do início do livro. O início do livro eu acho que ele começa muito bem, com um ritmo muito legal. No meio ele vai se perdendo aos poucos, parece que vai colocando muitas coisas pra gente se enrolar mesmo, sabe? Ganhar tempo até o final. E o final não é tão surpreendente. Ainda assim, eu gostei bastante da escrita e eu gostei muito da premissa do livro, por mais que eu não tenha gostado do final. Eu daria 3,5 estrelas ou 4, porque apesar de ser um livro que eu gostei, não foi um livro que me marcou tanto, que me trouxe tantos sentimentos. E eu acho que, assim, não é um livro que eu vou esquecer, porque eu gostei bastante da premissa, uma premissa bem diferente do que eu já tinha visto. Mas é um livro, assim, que não me trouxe nada, assim, de muito novo e inovador. Não teve aquela forte emoção, sabe, que faz um livro ficar marcado. Então eu fico ali, eu acho que nas 4 estrelinhas. Em seguida eu li Se Você Contar. Esse livro aqui já saiu resenha aqui no canal, vou deixar linkado nos cards. E assim, gente, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Realmente me surpreendeu muito a escrita do Greg e eu acho que fez total diferença para essa história que foi narrada. Além de que é um livro focado muito nas 3 vítimas da Michelle, ou seja, as 3 filhas dela. E eu acho que por se tratar de vítimas, eu gosto mais da história. Porque muitas vezes a gente fica tão focada ali do assassino que a gente esquece o outro lado, que são um lado ali que vão ter consequências de fato. Porque muitas vezes o assassino ele fica ali preso um período e depois a vida dele segue. Mas as pessoas que foram vítimas, não apenas no caso delas, que elas sofreram os abusos, mas também de pessoas que perdem entes queridos, não tem outra volta, né? A vida delas vai ter ali um peso para sempre sobre os crimes que cometeram com elas e muito dificilmente elas vão esquecer isso. Então eu gosto muito de quando a gente vê retratados, vê essas histórias serem contadas e mostra qual foi o peso disso tudo na vida delas.
Não vou ficar falando muito sobre ele, porque eu já falei 17 minutos só sobre ele em outro vídeo. Mas assim, recomendo muito a leitura. Só tomem muito cuidado com gatilhos, não apenas de abusos mentais e físicos, mas também homofobia, gordofobia. E assim, é um livro muito pesado. As vítimas são, em sua grande parte, crianças. Então assim, gente, não é fácil de estar lendo. Se você for ler, vá com calma e respeite seus limites. Já deixo aqui o aviso, porque realmente é um livro muito bom, que eu recomendo muito a leitura, mas tem que ver aí se você tá no momento certo para ler e se você vai conseguir realizar essa leitura. Porque, infelizmente, livros de true crime, por ter tanta coisa gráfica, né, tanta coisa assim mostrada de maneira nua e crua, nem sempre é pra todo mundo e tá tudo certo. Ah, e esse livro aqui tem em inglês no Kindle Unlimited, se vocês quiserem pegar aí pra ler. Pelo que eu vi aqui em português, não é um inglês difícil. É só procurar If You Tell ou Greg Olsen na Amazon que você vai achar o volume dele aí no Kindle Unlimited. Depois eu li Modus Operandi com o Clube do True Crime aqui do canal. E já fica aqui o convite, se você quiser fazer parte do nosso clubinho e ler True Crime com a gente, basta você ter 18 anos e se inscrever no link aqui que tá na descrição. É um formulário do Google bem facinho de preencher, eu só vou pedir ali sua idade, e-mail, número de telefone para te adicionar no grupo do WhatsApp e você já vai fazer parte. E durante o mês de setembro a gente leu Modus Operandi. Modus Operandi eu também vou em breve trazer resenha aqui no canal com todos os detalhes, todas as minhas considerações e considerações do clube, porque eu sempre levo muito em consideração o que as meninas falam ali, para trazer essas resenhas especiais do clube para vocês, que é muito interessante quando eu trago a minha opinião aqui sobre meus livros, mas é ainda mais interessante quando eu trago a opinião do clube, porque são várias pessoas lendo o mesmo livro e a gente acaba tendo diferentes perspectivas sobre uma obra só. Mas para dar uma adiantada aqui a vocês do que eu achei do livro, eu gostei bastante dele, mas eu acho que ele é realmente um guia de true crime, ou seja, é mais focado em pessoas que estão entrando aí no tema, que ainda não leram tanto sobre casos e enfim, porque eu acho que pra gente que já consumiu bastante, tanto de livros quanto de podcast, enfim, às vezes pode acabar ficando um pouco repetitivo, como foi no meu caso. Para o que as meninas se propuseram, que é criar um guia, eu daria ali 4,5 estrelas, porque tem algumas coisas assim que eu achei meio chatinhas, que eu vou estar falando melhor no vídeo, mas citando rapidamente aqui, por exemplo, você vai ver isso no capítulo tal. Se você pulou tal capítulo, volte pro capítulo tal. Eu não curti muito esse tipo de narrativa, mas tratando assim da minha experiência com o livro, eu daria 4 estrelas. Ou seja, se você é iniciante no True Crime, eu recomendo bastante esse livro, mas se você já leu muita coisa de True Crime, eu recomendo a leitura, mas não tanto, porque pode acabar ficando aí um pouco cansativo para você. Tem muitos aspectos legais aqui do Brasil que a gente não tem tanto acesso, né? Porque a gente sempre vê casos de fora do Brasil, mas em algumas coisinhas assim eu acho que acaba ficando maçante pra gente que já leu tanto sobre casos. Então, elas não trazem assim nenhum caso novo ou um pouco mais desconhecido, elas pegam casos assim muito famosos porque são casos que elas já citaram no podcast e elas querem fazer esse link. Então, pra gente que já leu bastante, fica um pouco cansativo essa parte do caso. Mas assim, recomendo demais a leitura sim. Só esse adendo que ele é muito mais pensado em pessoas que nunca leram True Crime ou que estão iniciando na leitura de True Crime. E o último livro que eu li foi O Verão que Mudou Minha Vida. Sim, um livro assim bem diferente do que normalmente eu tô lendo. Mas é que eu queria assim uma leitura levinha, que eu não precisasse pensar muito. E eu gosto de realizar leituras de verão quando a gente está em clima quente. Não sei explicar porquê, mas eu gosto assim de entrar na atmosfera, apesar de eu odiar o verão. Eu gosto muito mais do inverno. E assim, esse é um livro bem clichê ali, bem aquela coisa adolescente de ai meu Deus, quem eu amo, será que é ele? Será que é ele? Oh meu Deus, com quem eu fico? Mas ainda assim eu gostei, foi um livro ali legal pra estar passando o meu tempo e com certeza cumpriu o objetivo dele, que era evitar que eu entrasse numa ressaca literária. E é isso que eu tenho pra falar sobre ele. Eu não sei quantas estrelas eu vou dar, eu acredito que umas 3 estrelas, não porque ele é ruim, porque 3 estrelas é uma classificação boa, mas porque eu acho que logo eu vou esquecer dele. Não foi um livro assim marcante, não foi um livro assim diferente, foi realmente um livro pra se passar um tempo e entreter. Eu não me conectei tanto com os personagens assim, então eu dou ali minhas 3 estrelinhas. Agora, se vocês me perguntarem se eu vou continuar a série, não sei. Provavelmente eu continue pra quando eu estiver ali entrando numa ressaca de novo, daí eu pego o segundo volume, depois pego 3 e aí a gente vai seguindo. Mas não é algo assim que eu vou
pegar certinho pra ler. Vai ser assim, se me der vontade eu vou ler, se não, tá tudo certo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre 2 leituras que eu iniciei no mês de setembro, mas eu não consegui terminar. A primeira delas é Lua Nova, que eu deveria ter terminado no mês de setembro pra acompanhar ali o Clube da Lana, mas eu li praticamente metade e eu não consegui continuar. Não que o livro está sendo chato, porque na verdade eu tô gostando mais de Lua Nova do que Crepúsculo. Eu não sei se isso é normal, pelo que eu vi ali no grupo, as pessoas gostam mais do primeiro volume, não curtem tanto Lua Nova, porque eles ficam ali com um pouco de raiva do Jacob, mas eu ainda nem cheguei na parte de ficar com raiva com o Jacob, pelo menos. Então, assim, até agora eu tô gostando muito da leitura. Eu só realmente não realizei, porque eu estava numa fase assim meio nebulosa na minha vida de leitora, que eu não queria ler. Senão eu teria facilmente terminado, porque eu achei que ele fluiu muito melhor do que Crepúsculo pra mim. Eu acho que porque a gente se afastou um pouco daquela coisa da Bella tão dependente do Edward, sabe? Aqui ela tá tentando viver a vida dela, tentando se aventurar em coisas novas, ela vai no cinema assistir filmes que ela não gosta, ela vai andar de moto, sabe? E daí eu achei mais interessante. Não sei. Muitas pessoas podem discordar disso, mas eu gostei desse lado da Bella que não é só, ai meu Deus, Edward. E outro que eu tô praticamente na metade também é A Guerra da Papoula. Esse daqui eu pretendo terminar esse mês agora de outubro. Eu quero muito mesmo terminar, porque eu amei Guerra da Papoula e eu tava amando ler esse livro. Só que como eu tinha outros livros que eu tinha meta pra estar realizando a leitura e que também eram um pouco mais leves, eu acabei passando eles na frente. Porque A Guerra da Papoula ali é um livro de guerra, né? Então tem alguns assuntos pesados ali no meio e naquele momento eu precisava de coisas leves pra não acabar entrando numa ressaca, já que eu não estava querendo ler. Mas com certeza agora no mês de outubro vai sair A Guerra da Papoula e daí eu já emendo no segundo e quem sabe aí no terceiro. Porque o meu foco agora, que foi anunciado o terceiro no Brasil, é lançar o vlog dos 3 no dia do lançamento do Brasil. Vou conseguir? Não sei. Sinceramente eu não sei. Mas é uma meta assim pessoal minha. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Foi bem rapidinho comparado a meus outros vídeos aqui de leitura, que eu acabo falando de diversos livros. Normalmente eu leio bem mais do que isso. Mas pra ser sincera com vocês, eu nem acredito que eu consegui ler 5 livros. Pra mim isso daqui foi uma conquista em tanto, porque de fato eu achei que no mês de setembro eu ia chegar aqui pra vocês e falar que eu li 0 livros, porque tava realmente difícil eu conseguir pegar um livro e ir até o fim dele. Eu começava ali nos 30% e depois eu queria abandonar, ou então depois eu fazia outra coisa, então foi realmente difícil, e estar concluindo essas 5 leituras assim pra mim já foi o sabor. Por isso que eu sempre falo, gente, não compare seu ritmo de leitura, porque depende muito do momento que você tá passando. E bom, os vídeos de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.